Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao seu Sem Censura para desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Seguimos juntos até as 13h30 da tarde, ao vivo, com informações variadas para vocês. Sem esquecer que temos uma reapresentação noturna a partir das 11 da noite. Nossa primeira conversa desta quarta-feira é sobre demência. Um conjunto de sintomas como perda de memória e diminuição da capacidade cognitiva. A condição pode estar relacionada a doenças neurológicas como o Alzheimer. Sobre o assunto, converso com o neurocirurgião e mestre em neurociências, Francinaldo Gomes, que já está aqui do nosso lado. Também vamos conhecer o projeto Renova Amazônia, uma iniciativa multidisciplinar que busca novas formas de tratamento para vítimas de escalpelamento aqui no Pará. Os detalhes com o cofundador da Ampla Amazônia, Giuseppe Mendes. E temos Arte da Dança, com a divulgação do espetáculo Subúrbios, Batuque do Norte. Quem nos convida para a homenagem à criatividade e à cultura de periferia amazônica é o bailarino e diretor do espetáculo Rolô Rô. Quem recebe os comentários e perguntas de vocês para os nossos entrevistados é a produtora de TV, Adria Sofia. Oi, meu amor, você tá bem? Estou bem. Boa tarde, Vanessa. Égua do decote lindo, tá, meu bem? Obrigada. Boa tarde ao entrevistado e boa tarde a você que nos acompanha pela TV, app ou portal Cultura. Lembrando que se você quiser deixar o seu comentário ou a sua interação, basta nos contactar pelo número 98895-7957 com o seu nome e o nome do seu bairro. Que maravilha, gente. Olha, hoje nós não temos sorteio, mas nesta sexta-feira, olha o que será sorteado para vocês que mandaram ou mandarem perguntas e comentários para os nossos convidados. Tá vendo esse lindo vaso? Pois é, ele foi produzido pelas oficinas de cerâmica do Curro Velho Casa da Linguagem. Então você já sabe, mande perguntas e comentários para os nossos convidados, que aí na sexta-feira faremos o sorteio da semana. Então vamos começar, gente? A demência é um termo usado para um conjunto de sintomas que resultam em doenças relacionadas à saúde mental das pessoas. Alguns desses sintomas incluem perda de memória, dificuldade em realizar atividades diárias e declínio da capacidade cognitiva, não sendo uma doença única, muitas vezes ocasionada pela doença de Alzheimer. Para falar mais sobre a demência e as ramificações, estamos com o neurocirurgião Francinaldo Lobato Gomes, que já está aqui à nossa disposição. Doutor Francinaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Fazia um tempo que o senhor não vinha aqui, mas que bom que o senhor conseguiu organizar sua agenda para estar aqui no Sem Censura. Explique para a gente o que é, afinal, essa demência e por que todos nós tememos tanto essa doença. Bom, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, equipe do Sem Censura, e parabéns pelo trabalho. É um prazer estar aqui novamente. E, coincidentemente, as duas últimas vezes que eu estive aqui, a gente falou sobre demências. Uma foi para falar da doença do famoso ator Bruce Willis, que é um tipo de demência frontotemporal. Sim. E o outro foi para falar do impacto do uso excessivo de tecnologias nos adolescentes, a chamada demência digital. Sim. Já fizemos 2 programas aí, estamos dando continuidade aí nesse tema tão importante, e nós estamos no mês de setembro, Setembro Lilás, né? Sim. Em que é o mês de conscientização sobre as demências. Bom, as demências, então, a gente fala num termo genérico, inclusive a gente usa o termo médico chamado síndrome demencial, tá? Sim. O que é? É um conjunto de sintomas, como você mesmo colocou, que se caracterizam por um declínio da capacidade cognitiva da pessoa, principalmente a memória, o pensamento, a capacidade de cálculo, de julgamento, de relacionamento. E essa perda da capacidade, ela vai sendo de uma forma progressiva a ponto de atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Porque Sim. A pessoa idosa, até por uma questão da própria idade, ela pode ter algumas dificuldades de lembrar de algumas coisas, de fazer determinadas tarefas, mas isso não chega a interferir no cotidiano, na execução das tarefas diárias dela. Né? A gente fala que o idoso já é meio esquecido, né, por definição, mas o idoso com demência, aí ele tem um processo que vai se deteriorando progressivamente, ele vai perdendo essa capacidade e a família percebe então essas alterações e costuma buscar ajuda. E por que nós todos devemos nos preocupar com as demências? Porque Sim. nós todos estamos vivendo mais
e queremos viver melhor. Então, a longevidade está cada vez maior. Inclusive, estima-se que até 2050 o número de pessoas com demência no mundo irá triplicar. Nossa. Por conta da longevidade, né, que as pessoas estão vivendo mais. Então, todos nós temos que ter essa preocupação, seja com nossos entes queridos, como também com nós mesmos, porque nós todos vamos envelhecer na verdade, já estamos envelhecendo. Então, a gente tem que tomar as medidas cabíveis para termos uma velhice saudável. O que provoca ou causa a demência? Ou a síndrome demencial? Então, a gente tem, como é uma síndrome, né? Síndrome, entendam, como uma cesta, com vários itens, né? Então, dentro dessa cesta pode ter a doença de Alzheimer, que é a causa mais comum, inclusive, de demência no mundo. Ela representa cerca de 70% a 80% dos pacientes. Nós podemos ter a demência vascular, a demência frontotemporal, a demência dos corpos de Levy e outros tipos, demência causada por traumatismo crânioencefálico, como, por exemplo, nos praticantes de boxe, né, de pugilismo, enfim. Então, a causa exata vai depender do tipo de demência. Por exemplo, a demência vascular é causada por problemas da irrigação sanguínea do cérebro, né? Diabetes, pressão alta, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto são fatores de risco que podem levar a esse tipo de demência. Mas falando da demência de Alzheimer, né, da doença de Alzheimer, a mais comum, a causa nós não sabemos. Nós só sabemos que existem fatores genéticos hereditários associados a determinados fatores ambientais, principalmente hábitos de vida. Então, quando esses dois fatores se juntam, ocorre a formação de umas proteínas no nosso cérebro que o cérebro não consegue, digamos assim, se livrar delas. E elas provocam uma reação inflamatória dentro do tecido cerebral que leva à perda progressiva de neurônios. Né? Nós já perdemos neurônios pela própria idade. E uma vez perdido, ele não se regenera. Exatamente. E essa perda vai acontecendo de forma gradual e conforme as conexões dos neurônios vão sendo perdidas, então os sintomas vão aparecendo. Mas assim, causas genéticas e fatores ambientais é o que a gente sabe hoje. Mas a causa exata, a medicina ainda desconhece. Entre os fatores ambientais, qual deles eu poderia destacar como um dos mais danosos do comportamento humano? O que a gente habitualmente faz, a gente não se apercebe, mas estamos levando o nosso organismo, o nosso indivíduo, a desenvolver uma demência mais tarde? Bom, estilo de vida, né, pessoal? Então, aqui eu já chamo a atenção de vocês. Vocês têm que pensar no qual é o corpo, qual é a mente que vocês querem deixar para vocês daqui a 30 anos, por exemplo, os mais jovens, daqui a 40, daqui a 50, daqui a 20 anos. Então, você tem que começar a cuidar hoje do seu corpo, da sua mente, para você ter uma longevidade melhor. Então, tem tabagismo, sedentarismo, diabetes, pressão alta, uso de drogas, álcool, uso excessivo de bebidas alcoólicas, tá? Todos esses fatores eles contribuem para a perda neuronal e, consequentemente, para a demência. Mas tem dois que eu quero falar aqui, que é para alertar todos vocês. Baixa escolaridade. Olha. E isso é um problema no Brasil. A gente sabe que boa parte da população brasileira tem um nível de escolaridade extremamente baixo. E o outro é a falta de atenção, a falta de usar a mente. Então, hoje, principalmente com as distrações da internet, a gente acaba fazendo muita coisa sem prestar atenção, sem avaliar de forma profunda. Porque essas tarefas, seja a escolaridade, ou seja, o estudo, a dedicação, o aprendizado, eles favorecem a formação de conexões no nosso cérebro, conexões estáveis. Então, quando você aprende uma coisa, quando você se aprofunda num determinado tema, aquelas conexões ficam e elas não saem, é muito difícil de tirá-las. Então, em países com baixa escolaridade, a prevalência de demência costuma ser mais alta. E também, hoje, com as distrações da internet, tem que ficar de olho aí para não saber muito, mas de forma superficial, porque aí as conexões não se formam, tá? Então, esse é o recado que eu quero passar para vocês, para quem quer
ter uma velhice aí saudável. Excelente dica, doutor Francinaldo. Pergunta do público. A Selma Campos, do bairro do Marco, perguntou: para ter um diagnóstico de Alzheimer, além da ressonância magnética e a anamnese do paciente, o que mais precisamos fazer? Boa pergunta. Bom, esse é um item muito importante, pessoal, o diagnóstico. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o diagnóstico hoje da doença de Alzheimer, ele é pós-mortem. A única forma de você saber, de ver essa inflamação que eu falei, dessa proteína anormal, é se tirar um pedaço do cérebro da pessoa e examinar. É a única forma de você ter certeza do diagnóstico. Fora isso, todo diagnóstico ele é baseado em exames não invasivos, que são presuntivos, né? Então a gente vai, na verdade, excluindo outras doenças. Então, por exemplo, a ressonância magnética me permite excluir um acidente vascular cerebral, me permite excluir um processo inflamatório, uma meningite, uma encefalite. A hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro que pode dar sintoma de demência, tá? Determinadas lesões no cérebro, tumores e etc. Então, os exames servem para isso. E a evolução do quadro clínico. Existem alguns exames laboratoriais que permitem detectar determinadas proteínas no sangue que ajudam a afirmar o diagnóstico. Mas mesmo esses exames, além de serem muito caros, eles não são 100%, não dão certeza de 100%. Então, o fato é que hoje a melhor maneira de fazer o diagnóstico é realmente pelo quadro clínico do paciente e pelos exames de imagem, principalmente a ressonância. O senhor falava ainda há pouco sobre os tipos de demência, entre eles Alzheimer e a demência vascular. Quais seriam os outros, doutor? Bom, vamos falar aqui, por exemplo, a demência frontotemporal. Ela é um tipo específico de demência, inclusive... Atinge o ator Bruce Willis, em que ela se caracteriza principalmente por uma perda, principalmente da fala. Então, a pessoa ela para de falar porque a região frontotemporal do nosso cérebro, que é essa parte mais aqui da frente e do lado, é onde está a nossa área da fala, por exemplo, onde está a nossa área da motricidade, onde a gente se movimenta. Então, a demência frontotemporal, ela tende a atingir muito mais a fala, a linguagem da pessoa e os movimentos em detrimento de outras funções. Outro tipo de demência, por exemplo, a demência dos corpos de Levy, né? É uma outra categoria de demência genético-hereditária, na qual a pessoa tem muito sintoma de alucinação, por exemplo, agressividade, né? Ela se caracteriza por esses sintomas mais até do que a perda de memória em si. Tá? Tem também a demência pugilística, né? Que é a da pessoa que pratica esporte como boxe, por exemplo, devido aos microtraumas que vão acontecendo no crânio durante décadas de luta, de combate. Então, essas são as principais que a gente consegue caracterizar hoje. A demência vascular, ela tem aumentado aí a prevalência por conta do aumento das doenças vasculares na população de uma forma geral. Eu poderia também dizer que temos a demência por Parkinson? Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa também. Ela em si não causa demência. A doença de Parkinson é uma doença motora. Eu sempre falo muito isso de forma bem incisiva para os meus pacientes. Porém, a doença de Parkinson pode se associar a um quadro demencial tipo Alzheimer, demência vascular ou mesmo doença dos corpos de Levy. Pergunta do público de casa, Adria, com você. O professor João de Barros, do bairro da Castanheira, perguntou: os caça-palavras são, de fato, um recurso indicado para prevenir a demência? Boa pergunta. Demência não tem prevenção. E é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. A não ser aquelas que têm a causa determinada. Por exemplo, a demência vascular, você previne, digamos assim, cuidando da sua parte cardiovascular, né? Evitando os hábitos. A demência pugilística, você previne não levando traumas, digamos assim, na cabeça. Mas vamos falar da doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer não tem como prevenir. Uma vez que você esteja geneticamente propenso, você vai desenvolver. Tá bom, doutor Francinaldo, mas por que então tomar essas atitudes? Porque você consegue, com essas atividades que a gente chama de atividades intelectuais, atividades, né, caça-palavras, jogo de xadrez, aquele de números Sudoku, você consegue fortalecer as suas conexões cerebrais, tornando-as
mais resistentes à degeneração provocada pela demência. Então, na verdade, não é só para fazer isso quando você já tiver com os sintomas. O ideal é você fazer o quanto antes, enquanto você ainda é jovem, saudável, para que essas conexões se estabeleçam. Daí a questão da escolaridade e da questão da atenção. Se desafiar, por exemplo, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, ajudam a fazer esse exercício de conexões? Com certeza. Toda e qualquer atividade, pessoal, que você aprende de forma profunda, né? Que você tem que raciocinar, que você tem que pensar, que você tem que usar lógica, que você tem que achar uma solução, digamos assim, elas fortalecem a formação de conexões no cérebro, conexões duradouras. Maravilha. Tem pergunta aí, Adria? Estão chegando. Está chegando, não tem problema. Quais os primeiros sinais que acendem o alerta que nós tendemos a desenvolver a demência? Bom, sem dúvida nenhuma, pelo menos o sinal que mais chama a atenção é o declínio da memória. Sim. E é interessante porque a memória ela vai se deteriorando da frente para trás, né? A pessoa vai esquecendo as coisas mais recentes e vai lembrando das coisas, né, dos eventos mais antigos. Então ela vai esquecendo a pessoa começa a esquecer o nome de pessoas que ela conheceu há pouco tempo, ela esquece números de telefone, ela esquece o que ela tomou, se ele comeu no café da manhã. Sim. E com o tempo isso vai avançando de forma retrógrada para o que a pessoa lembra de mais antigo. Existem pessoas, inclusive, que lembram de fatos ocorridos 20, 30, 40 anos atrás, mas não lembram o que fizeram no dia de hoje, por exemplo, pela manhã. E é interessante, tem um sintoma muito interessante dos pacientes, que é a confabulação. Sim. O que a pessoa faz? Ela está conversando com você, claro, para quem não a conhece, e ela preenche as lacunas que ela não lembra com fatos antigos que ela lembra. Perfeito. E aí, na conversa com ela, você percebe que algumas coisas não encaixam direitinho. E aí, às vezes, você vai ver, foi um fato que aconteceu há muito tempo, mas que ela lembra, então ela coloca esse fato dentro da lacuna. Depois vão surgindo outros sintomas, como por exemplo, alteração no sono. Então a pessoa começa a trocar o dia pela noite. Podem acontecer comportamentos inesperados. Então é muito comum uma pessoa que era super tranquila em casa, de repente ter uma explosão de agressividade e ninguém sabe por quê, né? Ou o inverso, uma pessoa que era muito acelerada, muito exigente, cobrava todo mundo, de repente começa ela a mudar-se de personalidade. Sim. Pode acontecer também dificuldades para caminhar. Então, a pessoa muitas vezes caminha trombando, né, nos objetos. Altera, então, o equilíbrio, a estabilidade. Alterar o equilíbrio e a coordenação. E a pessoa começa a ter coisas assim, tipo, ela sai de casa e não consegue voltar, porque ela esqueceu como volta para casa. Sim. Ela esquece senha de contas, esquece número de telefones, e aí é mais ou menos nesse momento que a família começa a perceber que algo não está legal, que algo não está bom. Em relação ao gênero, quem é mais acometido da demência? As mulheres, homens ou mulheres? As mulheres costumam ser mais afetadas, né? A diferença... Agora, por quê, doutor? Tem alguma condição hormonal, orgânica, que justifique isso? Talvez as questões hormonais, né? A gente sabe que as mulheres têm questões hormonais aí envolvidas, né? Principalmente os hormônios sexuais. Então, a partir de uma determinada idade, quando ocorre a menopausa, a mulher sofre um declínio em vários aspectos, né? A perda de massa óssea, a perda da diminuição da libido e outras questões. Também, com as mulheres assumindo cada vez mais na sociedade o papel, digamos assim, semelhante ao do homem, porém sem o devido, sem a estrutura corporal do homem, então ela acaba se tornando mais suscetível. Ou por seja, exemplo, é uma mulheres sobrecarga fumando mais, mulheres bebendo mais, mulheres mais sedentárias, mulheres com colesterol alto. Então, esses fatores de risco podem estar contribuindo, sim, para esse aumento. Transtornos mentais podem desencadear demência? Bom, aí existem vários transtornos mentais, né? Então, depressão, psicose, esquizofrenia, eles não costumam desencadear demência, não, tá? Mas numa pessoa que
já tem algum fator de risco ou que já tem, por exemplo, hábitos, né, não saudáveis, as doenças podem se juntar e acabar uma, digamos assim, ajudando a outra. Mas não há relação de causa e efeito entre elas. São condições totalmente diferentes. Pergunta do público de casa, Adri. A Lindalva Brasil, do bairro da Sacramenta, pergunta: com quantos anos a pessoa faz o exame para saber? Bom, a pessoa, não existe assim uma idade que a gente diga assim, olha, a partir de tal idade faça. Até porque os exames não são os exames que dão o diagnóstico. O que dá o diagnóstico são os sintomas clínicos que a pessoa tem. Exato. Né? Os exames, como eu já expliquei anteriormente, eles servem para a gente descartar outras condições, né? Condições que aparecem nele. Então, mas é aconselhável fazer pelo menos um exame de imagem, assim, vamos falar assim, um check-up neurológico, se fosse, né, se a gente falasse esse termo, né, usando esse termo, por volta aí dos 60 anos, pelo menos, tem que fazer. Então, check-up neurológico, que tipo de exames devem constar nesse check-up? Bom, o principal foco desse check-up é o quê? Buscar alterações estruturais no cérebro, né, como tumores, hidrocefalia, então tem que fazer uma ressonância magnética e um exame vascular do cérebro. Né? Hoje faz-se muito o exame de Doppler de carótidas e vertebrais, em que é examinado as artérias aqui do pescoço que levam sangue para o cérebro, em busca de placas de gordura, em busca de calcificações, de alguns problemas que possam estar, digamos assim, obstruindo a passagem do fluxo sanguíneo. Aí, se forem encontradas alterações nesses exames, então faz-se exames mais aprofundados para estudar especificamente aquela alteração ou aquelas alterações que foram encontradas. Mas pelo menos esses dois exames aí já nos dão uma boa noção da estrutura cerebral e do suprimento sanguíneo para o cérebro. Grata pela orientação. Pergunta do público. O Antônio do Coqueiro pergunta: a partir de qual idade a demência pode ser desenvolvida? Por exemplo, pode se desenvolver em pessoas de 40, 50 anos? Eu até diminuiria a idade. Gente mais jovem pode ter a demência? Apesar de ser praticamente assim, de longe, a partir dos 60 anos, mas a gente tem sim casos de demência precoce. Olha. Tá? Mas usualmente a demência precoce ela está associada a determinadas condições. Ela não seria assim uma demência puramente genética. Sim. Então, por exemplo, pessoas que bebem muito, desde cedo. Então, elas quando chegam lá pelos 30, 40 anos já podem estar com sintomas de demência. Com certeza. Pessoas que usam drogas, sim, muito, né? As pessoas que têm a adição, né? Então, elas podem desenvolver. Pessoas que sofreram, por exemplo, falta de oxigênio durante o parto. Então, a criança nasceu, naquele momento ela sofreu uma falta de oxigênio ali, ela foi se desenvolvendo, chegou na idade adulta, como a reserva dela, pelo fato de ter tido a falta de oxigênio ainda muito cedo, é como se a reserva dela ficasse menor, a reserva cerebral ficasse menor. E aí ela pode desenvolver demência numa fase mais precoce. Pessoas com epilepsia que não são tratadas adequadamente, também eu falo isso muito para os meus pacientes. Então, aquela pessoa que toma 2, 3 medicamentos, continua tendo crise, cada crise que ela tem danifica um pouco do cérebro. É como se fossem várias agressões ocorrendo ao longo de décadas. Sim. Então, essa pessoa ela pode desenvolver sintoma de demência numa fase mais precoce. Pessoas que fazem radioterapia. Então, pessoas que têm, por exemplo, jovens que têm um câncer, precisam fazer radioterapia no crânio, o efeito da radiação também pode causar sintomas demenciais numa fase mais precoce. E por aí vai. Mas o fato é que é raro, vamos falar assim, estatisticamente, e a causa mais comum mesmo ela aparece mais mesmo após os 60 anos. Pergunta do público. A Selma Campos, do Marco, perguntou: a paralisia supranuclear progressiva, PSP, leva à demência? Boa pergunta. A paralisia supranuclear progressiva, ela é uma doença também, crônica e progressiva, na qual, como o próprio nome diz, né, os sistemas cerebrais cognitivos e motores, eles vão paralisando. Então, a pessoa vai perdendo as capacidades
começando, por exemplo, pelo movimento dos olhos. Então, a pessoa não consegue movimentar os olhos. Ela fica com o olhar parado como se fosse uma estátua. E com a evolução da paralisia supranuclear progressiva, nas fases mais tardias, podem sim surgir sinais de demência, dado que ambas são doenças neurodegenerativas. Mas aí não seria a doença de Alzheimer aí, porque a doença de Alzheimer ela é uma condição bem específica, bem individualizada. Como se dá o tratamento, doutor? Bom, o tratamento de uma pessoa que está com demência, vamos focar aqui na doença de Alzheimer, ela se dá com tratamento através de medicamentos. Então, existem medicamentos que visam repor, né, os neurotransmissores que estão em falta por conta da morte dos neurônios que ocorreu. Sim. Então, existem vários grupos de medicamentos cujo objetivo principal é repor essa substância. Porém, eles não param a evolução da doença. Okay. Então, conforme a doença vai evoluindo, chega um momento que esse grupo de medicamentos já não faz mais o efeito desejado. E aí, o tratamento passa a ser controlar os sintomas, porque a gente não tem medicamentos melhores ainda disponíveis. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma alteração do ciclo sono-vigília, se ela começa a trocar o dia pela noite, a gente trabalha no sentido de melhorar o sono dessa pessoa. Se a pessoa desenvolve a agressividade, então ela é uma pessoa que se machuca, quer machucar os outros, fica agressiva, a gente dá um grupo de medicamentos chamado antipsicóticos, com o objetivo de acalmar essa pessoa, né? Se a pessoa está tendo dificuldade, por exemplo, para se alimentar, ela já não quer mais se alimentar, é feita uma suplementação, às vezes até sendo necessário colocar sonda para a pessoa se alimentar, porque senão ela vai perder massa muscular e vai acabar desfalecendo, né? E por aí vai. Então, a gente vai tratando conforme os sintomas vão aparecendo. Não existe cirurgia, né, para a doença de Alzheimer, ainda não tem. E, ultimamente, um medicamento à base de cannabis tem sido usado com resultados bons em muitos pacientes, porém, para alguns sintomas específicos, principalmente os sintomas de agressividade, de hiperatividade. Para a memória mesmo, ainda não temos. E cannabis, leia-se óleo do canabidiol, né, doutor? Isso, exatamente. Por favor, ninguém vai cannabis medicinal, por aí, exatamente. Não é o uso recreativo, tá? É o uso medicinal. E também as medidas comportamentais. Então, vamos lá. Psicólogo, terapeuta ocupacional para a questão dos jogos, fisioterapeuta para melhorar a capacidade muscular, fonoaudiólogo, porque muitas pessoas com o tempo elas vão perdendo a capacidade de falar e de engolir, então a fonoaudiologia é importante, e outras terapias conforme a necessidade individual de cada pessoa. Ou seja, um caminho sem volta. É um caminho sem volta e o tratamento é multidisciplinar e é muito importante, pessoal. O que eu vejo aqui que faz diferença no prognóstico da pessoa é o quanto a família acolhe aquela pessoa. Porque, infelizmente, a gente vê muitas famílias, eu não vou julgar aqui o motivo, mas elas abandonam a pessoa, porque dá trabalho. Imagina uma pessoa que não dorme, que grita, que se machuca, que se recusa, né? É difícil para a família, a gente entende. Mas quanto mais a família está junto e cuida, mais tempo essa pessoa vive. Então, dá carinho, dá conforto, né? Para que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Pergunta do público, Adria. O Luciano da Cabanagem perguntou: estou muito esquecido e com muita dor de cabeça, falta de sono, além de dormência nos braços e pernas frequentemente. O que fazer? Bom, Luciano, né? Eu não sei qual é a idade do Luciano, imagino que seja uma pessoa jovem, mas esses sintomas, Luciano, hoje são muito comuns em pessoas que estão sofrendo com transtorno de ansiedade, que, aliás, está cada vez mais comum aí na população por conta de várias razões, tá? Então, o meu conselho para você é você procurar ajuda médica, sem dúvida nenhuma, de preferência com um psiquiatra, para ser avaliado direitinho e iniciar o tratamento aí, conforme o diagnóstico que for feito. Depressão interfere, ajuda, influencia na demência? Sem dúvida nenhuma, né? A gente viu que uma das alterações que a pessoa tem durante a evolução é o transtorno de humor. E pode acontecer o seguinte: no começo da doença, enquanto a pessoa ainda tem, digamos assim, uma boa reserva cognitiva, ela percebe que ela está se esquecendo. E aí ela tende a entrar num quadro de depressão, porque ela percebe, ela começa
a ver que ela não é mais a mesma, que ela não lembra mais de certas coisas, então ela tende a entrar num quadro... Medo de ficar na dependência. Exatamente. E aí, pessoal, quando surge a demência com a depressão, o quadro tende a evoluir mais rápido se a depressão não for tratada. Então, é muito importante, durante a avaliação, tanto que durante a avaliação neuropsicológica que é feita para diagnóstico, né, para ver a parte cognitiva, também é feito o questionário da parte do humor, para saber se a pessoa tem depressão e, se tiver, iniciar o tratamento. Maravilha. Pergunta do público. O professor historiador Beto Santos, do município de Quatipuru, perguntou: por que será que o chá do caroço do açaí combate essa doença? É verdade ou mito? Opa, você já ouviu falar? Na verdade, eu nunca escutei falar, tá? Sim. Existem bom, eu como médico, né, e como um aderente aí aos princípios da prática médica, a gente tem um grupo de medicamentos que já foram estudados, né, que já se estabeleceu o nível de segurança deles e que a gente sabe que pode utilizar. Mas a gente sabe que muitos dos remédios vêm de plantas, né, inclusive o próprio cannabis, né, que a gente fala, vem de plantas e tal. Então, assim, eu desconheço esse uso, torço para que seja descoberta alguma molécula, alguma fórmula que possa ser utilizada, mas assim, por exemplo, a ingesta de líquido, vamos pensar assim, no chá, né, se a pessoa toma muito, hidrata a pessoa, melhora o desempenho, então pode ser que tenha algum benefício de fato. Mas assim, eu desconheço o uso do chá do caroço do açaí como tratamento para a doença de Alzheimer. Mais perguntas chegando. A Regina Monteiro, da Batista Campos, perguntou: o que fazer quando alguém aos 69 anos, cardíaco, hipertenso e diabético, passa a apresentar esquecimento constante de fatos recentes, porém, após os exames de imagem, foi descartado o Alzheimer? Regina, obrigado pela sua pergunta. Olhando o seguinte, uma pessoa com todos esses fatores de risco tem uma grande chance de ter a demência vascular. Exato. Né? E aí não seria a doença de Alzheimer, seria um outro quadro. Que ela tem uma demência, ela tem. Por quê? Porque o diagnóstico de demência é dado pela perda da função cognitiva. Então, se ela tem a perda de memória e esquecimento, ela está tendo perda da função cognitiva. A causa dessa demência, que pode ser uma demência vascular, dados os fatores de risco que essa pessoa tem. Então, é importante ela procurar um neurologista para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento que visa principalmente controlar o diabetes, controlar a pressão alta, melhorar o coração, porque se esse sistema não funcionar adequadamente, não chega sangue suficiente no cérebro para ele funcionar. Sem dúvida. Pergunta do público. O Osníval Porto, do Marizal, perguntou: o senhor sabe se já existem estudos ou pesquisas para evitar esse desdobramento incorreto da proteína causadora da demência? Olha, eu posso te dizer que existe uma força-tarefa mundial aí, tentando descobrir por que ela se forma e por que o cérebro não consegue se livrar dela. Existem vários tipos de tratamento sendo desenvolvidos, porém nenhum ainda com resultado satisfatório e principalmente seguro para o paciente. Porque quando a gente estuda isso no laboratório, a gente vê, tem um anticorpo tal que ajuda a tirar a proteína. Mas na hora que você vai usar isso no ser vivo, você vê que esse anticorpo é muito mais danoso para o organismo do que benéfico. Sim. Então essa é uma limitação que a gente enfrenta nos estudos, porque a molécula precisa chegar até o cérebro para poder atuar. E às vezes o dano que ela provoca é maior. Mas eu posso te dizer que tem muitos estudos sendo feitos, tem uma força-tarefa mundial e que tem muito cientista, muito pesquisador empenhado nisso aí. Muito bom. Doutor, o nosso tempo está quase chegando ao final, mas tem perguntas chegando para você. Então vamos lá. A Laura Santos, do bairro do Coqueiro, perguntou: uma pessoa com demência precisa ser internada? Olha. Bom, excelente pergunta. A gente sempre pesa muito o risco e o benefício de uma internação numa pessoa com demência. Por quê? Porque o que mais prejudica a pessoa com demência, por incrível que pareça, assim, coloca em risco a vida dela, não é a demência, são as infecções. Olha. Infecção de urina, infecção de pulmão, infecção de pele, por exemplo. Então, a pessoa ser levada para um ambiente hospitalar, onde ela vai estar sendo exposta a pessoas com infecções de vários tipos, é muito arriscado. Porém, existem determinadas situações em que a internação se faz necessário. Por exemplo, se a pessoa entra num surto psicótico,
ninguém consegue conter. Às vezes a pessoa quer quebrar a casa, quer fugir de casa, e aí o ideal é interná-la para tirá-la do surto. Se a pessoa tem, por exemplo, uma pneumonia, às vezes ela precisa ficar internada para tratar a pneumonia e depois voltar para casa. Se a pessoa tem muitas escaras, muitas vezes ela precisa ficar internada até melhorar das escaras para poder voltar. Então, toda a internação tem que ser muito bem pesado o que vai trazer de benefício e qual o risco que essa pessoa está correndo. Mas em determinadas situações, sim, a internação é necessária. Pergunta. O Rubenilson Machado, do bairro do Guamá, perguntou, especificamente sobre o Alzheimer, quais as reais boas notícias de avanço aos tratamentos mediante a pesquisa científica? Bom, com relação ao tratamento, né, das pessoas com Alzheimer, já tem alguns medicamentos novos que foram aprovados já pela FDA, né, que seria a Anvisa americana, que mostram um potencial de melhora muito maior do que os que a gente tem hoje. Mas aqui no Brasil ainda não temos disponíveis para utilizar. A introdução do medicamento à base de cannabis, né, da cannabis medicinal, tem ajudado alguns pacientes, mas assim, a gente tem pouco avanço em termos de tratamento assim, mais eficazes para a doença de Alzheimer em si. Por isso, tem que se focar no cuidado com o corpo. Eu não vou nem dizer prevenção aqui, porque nós já vimos que a prevenção ela não tem como fazer, a parte genética da pessoa você não pode mudar, a herança hereditária nem o envelhecimento, porque a gente não tem como ficar mais jovem, a gente só fica mais velho, né? Mas aqueles fatores de risco que são modificáveis, como praticar atividade física, usar seu cérebro, né? Fazer atividades intelectuais, melhorar seu nível de escolaridade, prestar atenção nas coisas e não ficar fazendo muitas coisas superficialmente, cuidar do açúcar do sangue, não ficar diabético, né? Cuidar da pressão, isso é algo que o que funciona hoje e o que tem ajudado alguns pacientes a terem mais longevidade. Aquele choquinho, a eletroneuromodulação, ela surte algum efeito, doutor? Para a demência, não. A gente tem a neuromodulação para situações como pessoas que têm cefaleia crônica, algumas pessoas com epilepsia, algumas pessoas com sequela de AVC, tem trabalhos mostrando que ajuda, né? Não é só isso, mas ajuda. Agora, para a demência, ainda não. Pergunta do público. A Dayana, do Tenoné, pergunta, minha avó teve demência, meu pai tem apresentado alguns sintomas, mas ainda não foi diagnosticado. Há um risco da minha geração ter essa doença? Ela é genética? Exatamente, há sim, tá? Ela é genética e ela tem um componente hereditário. Então, é muito comum a gente ver no paciente que tem demência que tem pessoas na família, né? O pai, o avô, às vezes até um irmão com um quadro demencial. Então, é bom ficar de olho aí e cuidar, né? Fazer essas medidas que eu falei aqui para que você melhore as suas conexões cerebrais e caso venha a desenvolver, que ela seja mais branda e que evolua de forma mais lenta. Que maravilha. Doutor, nosso tempo chegou ao final. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem algum perfil nas redes sociais? E qual a importância deste mês de setembro nas orientações e prevenção com relação à doença? Bom, sem dúvida nenhuma, pessoal, todos nós queremos viver mais e queremos viver melhor. Então, cuidem da saúde de vocês hoje, para que o corpo que vocês vão deixar para vocês daqui a 10, 15, 20 anos seja um corpo saudável, seja uma mente saudável. Sim. Então comece a pensar assim, como que eu quero estar daqui a 10 anos a minha saúde física e mental? E comece a trabalhar hoje, comece a cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alimentação, de tudo para que você tenha muita longevidade e com saúde. E para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, entre no Instagram, no perfil @FGClínica, sem o acento, _ neuromodulação, sem o tio e sem o cedilha. Lá no nosso perfil a gente cuida de pessoas com doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsia, dores crônicas e transtornos psiquiátricos, para que a gente ajude as pessoas a terem uma saúde neurológica de qualidade. Doutor Francinaldo, foi ótimo lhe receber aqui. Eu espero que não lhe veja somente ano que vem. Em breve vamos chamá-lo para mais bate-papo muito gostoso. Eu é que agradeço. Orientações maravilhosas. Valeu demais. Saúde sempre. Vamos então a um breve intervalo, pessoal, e daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já.